construção dos instrumentais para subsidiar a análise final do diagnóstico, nós tivemos uma preocupação de fazer uma pré-testagem com os nossos integrantes do GT e avaliar o que ainda poderia ser importante, ser discutido no campo das respostas a serem trabalhadas para essa sistematização das diretrizes. Então, definimos algumas questões como fundamentais para ouvir, os diferentes atores e os adolescentes e as suas famílias. Nós gostaríamos aqui de repassar algumas questões que nos trouxeram esses representantes desses diferentes níveis, começando pelos atores do nível estratégico, são aqueles considerados como tomadores de opinião e de decisões institucionais. Nesse nível de atuação estratégica, quando indagados sobre qual é o principal atributo para um potencial colaborador marista, se destaca a questão do compromisso social. Uma questão que foi muito importante ao longo de todo o diagnóstico, mas que no caso dos atores estratégicos foi praticamente 100% das respostas, foi reconhecer o trabalho do Brasil Marista no âmbito das representações em espaços institucionais. A questão da participação dos jovens, adesão dos gestores, considerados como maiores desafios por esses atores estratégicos para a implementação dessas diretrizes. Do ponto de vista dos atores de nível tático, eles concordam com os atores estratégicos de que o compromisso social, aliado a um conhecimento na área de direitos humanos, são considerados atributos importantes para os colaboradores maristas. Também o ECA é muito conhecido pelos entrevistados, seguido da Constituição Federal e também das normativas internacionais, com destaque para a Declaração Universal dos Direitos da Criança e para a Convenção dos Direitos da Criança. Novamente, o projeto educativo do Brasil Marista é trazido como o documento mais conhecido por esses atores. E o acesso às políticas públicas e o uso abusivo de álcool e drogas foram dois temas considerados por esses atores como importantes para a discussão dentro da instituição. A presença marista nos espaços de controle social e de incidência política foi citada como fundamental para a visibilidade do trabalho da instituição. A expressiva maioria desses atores táticos que foram entrevistados ressalta de novo a importância que foi dada também pelos atores estratégicos em relação à participação protagônica de crianças e adolescentes e jovens nos espaços maristas. O protagonismo é, sem dúvida nenhuma, a tônica mais forte como desafio para a implementação dessas diretrizes. Fizemos também um questionário com a participação dos chamados atores institucionais do nível operacional. A maioria desses atores expressa não ter participado, nem no nível pessoal, nem no nível profissional, de ações mais específicas nessa área, embora se coloquem à disposição para contribuir de uma forma mais efetiva na implementação de ações voltadas à proteção dos direitos da criança e do adolescente. A maioria também reporta ter um conhecimento razoável sobre os principais documentos da área de direitos humanos, principalmente o ECA e o Estatuto da Juventude, o que demanda, sem dúvida nenhuma, uma necessidade de uma maior capacitação. O desconhecimento sobre o sistema de garantia de direitos e a sua fragilidade foram citados como principais dificuldades. Nós fizemos também uma escuta das famílias, Essas famílias das diferentes províncias participaram de forma bastante representativa. É o reconhecimento do papel da família como matriz significante para o desenvolvimento não só da personalidade desse indivíduo, do seu caráter, mas também numa perspectiva de como elas podem e devem contribuir na discussão desses temas no ambiente institucional. A maioria desses familiares afirma ter escolhido a instituição marista
por reconhecer e buscar uma educação de qualidade. Por outro lado, apenas 1/3 das famílias entrevistadas afirma ter participado de iniciativas maristas na área de direitos humanos de crianças e adolescentes. A maioria das famílias tem uma visão extremamente positiva sobre o trabalho, né, desenvolvido pelos maristas e se mostram completamente abertas para participarem mais, de forma mais efetiva, dessas discussões, desses debates. Nós ouvimos jovens de várias faixas etárias, né? Nós tivemos um cuidado de fazer uma distribuição em termos de equidade de gênero, de classe social, além de representação por província. A maioria deles tem sugestões importantes para o desenvolvimento de um trabalho nessa área. Em relação às sugestões, foram quase unânimes, né, em relação à necessidade de maior divulgação do trabalho, o maior envolvimento e participação desses jovens nas diferentes províncias, sobretudo aquelas que desenvolvem projetos sociais, para que eles possam também contribuir. Pedem um maior envolvimento também das famílias, né? Não só no processo de divulgação, mas também na participação, né, dessas ações. Houve uma demanda de quase todos os jovens no sentido de que houvesse maiores atividades extracurriculares para o trabalho, né, relacionado às políticas públicas voltadas a crianças, adolescentes e jovens, compatibilizando com a pedagogia marista, a questão do uso abusivo de drogas, as questões de posturas homofóbicas, enfim, racistas, questões relacionadas a preconceitos, a estigmas, né? Eles trazem opiniões muito importantes sobre de como se pode desenvolver uma ação com eles, né, na construção desses objetivos, seja através de intercâmbio, seja através de encontro entre as províncias, abrir, estimular, na verdade, para toda a comunidade, possibilitando essa troca de experiência, né? Porque a grande maioria também reporta não conhecer muito o que as outras províncias, o que os jovens das outras províncias estão realizando. Então, é nesse objetivo de um pouco conhecer mais. E a participação desses jovens, tanto pelas entrevistas realizadas com diferentes atores, como com suas famílias, é de fundamental importância para o reconhecimento desse trabalho.